Bem-vindos ao Tamanho Familiar, o podcast sobre as alegrias e desafios vividos nas famílias grandes. Hoje temos connosco a Joana Rigato. Nasceu há 45 anos numa família tradicional católica, sendo a mais nova de 4 irmãos. Aos 16 anos, acabada de chegar à paróquia de Oeiras, despertou para uma consciência do mundo que a fez virar-se para a comunidade e para os outros. Viveu em Macau e em Itália e viajou pela América Latina de mochila às costas durante um ano. Dedicou-se durante alguns anos à educação para o desenvolvimento, para o Banco Alimentar e para a Comissão Nacional de Justiça e Paz, bem como ao trabalho voluntário em Moçambique e na Argentina. É doutorada em Filosofia da Ciência pela Universidade de Lisboa, fez investigação em Filosofia das Ciências Cognitivas na Fundação Champalimau e é atualmente professora de Filosofia no Colégio São João de Brito. Casou com o André e tiveram 3 filhos. Vivem atualmente no campo uma vida simples e intencional. Sem mais demoras, dou as boas-vindas à Joana. Obrigada. Olá. Tendo nascido tu numa família tradicional católica, que ideais é que herdaste para a família que quiseste construir e que construíste com o teu marido? Sim. Então, para já, que a prioridade seja a família nas escolhas que fazemos. Portanto, uma das coisas que se viveu sempre muito na minha família, quer nos meus pais, quer nos meus irmãos, nas suas respectivas famílias, foi que as opções profissionais nunca viessem em primeiro lugar. Ou seja, que não se tivesse a trabalhar horas loucas, que não houvesse uma distância entre o casal que não viesse a ser compensada. Por exemplo, a minha mãe sempre seguiu o meu pai para onde ele foi. O meu pai era militar e, portanto, teve várias comissões em vários sítios. Foi para Angola, a minha mãe foi atrás com 3 filhos pequeninos. Ele foi para a Inglaterra, a minha mãe foi. Ele foi para Macau, a minha mãe foi. Ele foi para a Madeira, a minha mãe foi. E sempre com aquela consciência de o casal tem de ser alimentado, a vida familiar é a prioridade. Os meus irmãos também tiveram as suas respectivas carreiras bastante bem-sucedidas, mas nunca focando-se exclusivamente ou prioritariamente na profissão. E isso acho que herdei muito. Depois, a ideia de que o casamento é para sempre e de que é com esse foco que entramos numa vida a 2. Isso foi muito claro para mim e para o meu marido, sem excluir que às vezes as coisas possam não correr bem e não é numa visão assim idealista e sem os pés na terra, claro. Mas ao longo da nossa vida de casal, já lá vão 22 anos, tivemos as nossas crises, as nossas fases às vezes menos boas, mas era evidente que estávamos os dois nisto para querer superar e que não há segredos, que não há, sei lá, tentações vividas secretamente. Quando eu digo tentações, nem estou a falar de concretizar, infidelidades. Isso para nós também estaria completamente fora de questão, mas sei lá, imagina que andamos numa, vida profissional começa-nos a afastar, os interesses começam já a ser divergentes e não ser os mesmos e começamos a encontrar pessoas que se tornam mais fascinantes do que o outro. Isso é tudo conversado em casal e pronto, isso foi uma coisa que eu acho que aprendi imenso na minha família de origem, embora não de forma explicitada, não era preciso dizer. Lembro-me, por exemplo, em casa dos meus pais não havia a ideia dos filhos irem dormir na cama dos pais e o quarto dos pais é sagrado, a vida de casal é muito alimentada e quando começámos a ter filhos era evidente que os pais iriam sempre ajudar a que nós também pudéssemos ter os nossos momentos, alguns dias a sós, nas férias, e eles ficavam com os filhos, apesar dos meus pais já serem uns avós já tardios no meu caso, porque eu sou a quarta, sim, e tenho bastante distância dos meus irmãos mais velhos. Portanto, os meus irmãos mais velhos tiveram uns avós para os seus filhos muito jovens, com mais disponibilidade e mais energia. Se calhar uma tia? E uma tia novíssima, então a minha primeira sobrinha tinha 9 anos. Pois. E fartei-me de fazer babysitting para os meus sobrinhos e tal. Quando eu tive filhos, já não havia tanta disponibilidade em termos de energia, digamos assim, mas havia sempre aquela intenção de dizer... Claro que é importante tu e o André terem o vosso tempo, claro que isto é uma coisa sempre a alimentar, portanto, acho que nisso, essa parte tradicional da minha família ajudou imenso. E que ideais é que não te revês e que escolheram diferente para a vossa família nuclear?
digamos que há um lado mais combativo em relação à realidade social, às injustiças, às desigualdades sociais, que isso não me veio da minha família de origem. Há certos valores fundamentais que me foram transmitidos em termos de cidadania, de integridade, de competência, de verdade e honestidade. Isso claramente veio da minha família. Agora, a partir de certa altura, pareceu-me evidente que o mundo era um lugar cheio de injustiças e que eu tinha um papel que eu tinha de desempenhar ao sentir-me implicada nisso, e uma responsabilidade e um dever de combater isso de alguma forma, com voluntariado, mesmo, ou com mesmo ação concreta, profissional, ou enquanto cidadã, ou partidária, ou como ativista, o que fosse. Isso já foi um caminho que eu trilhei primeiro sozinha, depois quando conheci o meu marido, isso foi uma coisa que nos uniu muito e que, digamos, que não veio diretamente das minhas origens. Consideras que foste uma adolescente tranquila ou rebelde? Não demasiado, nem tranquila nem rebelde. Ou seja, houve muitas discussões. A minha mãe, sobretudo, mais do que o meu pai, é uma amante da conversa e do esclarecimento e das discussões. Portanto, as coisas não eram nem feitas às escondidas, nem as ordens eram acatadas sem mais. E, portanto, era sempre o porquê da ordem, porquê desta proibição, muita discussão. Os meus pais eram bastante menos permissivos do que os pais da maior parte dos meus colegas. A minha família era claramente mais tradicional do que as famílias dos meus colegas. Eu estive sempre em escolas públicas e a minha família, sendo católica, e nos anos 90 já éramos uma minoria, claramente, tinha regras diferentes. E, sobretudo quando eu estive em Macau, foi muito difícil e houve muitas discussões, e na altura foi uma fase difícil, acho, para a minha mãe, porque até os meus avós faleceram nessa altura, com pouco tempo de intervalo, e ela estava a ter de lidar com um desgosto enorme. Ela em Macau, os meus avós a terem grandes problemas de saúde e depois a falecerem em Portugal, e ela super dividida, e uma adolescente em Macau que só queria era quebrar regras. E a coitada da minha mãe, agora que sou mãe de adolescentes, penso, que difícil que deve ter sido aquela fase para ela. Lembro-me de discussões com choro, quer dela, quer minha, e pronto. Mas ou seja, o que é que eu acho que não foi assim tão difícil? Houve muita verdade sempre, ou seja, eu nunca fui capaz de estar a fazer coisas à candonga e quebrar regras, e tenho isso ainda, eu não quebro regras às escondidas. Eu luto e refilo e bato com a porta se for preciso, mas não é às escondidas. E se conversavam muito, eu acho que logo aí está dado aquele passo bom para o próximo. Por mais desgastante que seja a discussão. Eu acho que isso também aprendi imenso com a minha mãe. Mas lembro-me que o meu pai não achava graça nenhuma e tentava desconversar, porque aquelas discussões eram tão desgastantes que ele não tinha pachorra. E a minha mãe dizia, eu nunca vou dizer porque não. Ou porque sim, é preciso explicar. Se ela quer saber, vamos discutir. Giro isso. Qual foi para ti o ponto de viragem que te transformou ou alterou a tua rota aos 16 anos, como contavas? Então, lembrei-me recentemente que eu já mais pequenina tinha uma vez recebido, na escola onde eu andava, uma visita de umas missionárias combonianas que foram falar de África. E eu era pequenina, tinha para aí, 10, 11 anos. E aquilo tinha-me tocado brutalmente. Eu, na altura, tinha passado a ser assinante de uma revista que era a Audácia. Era uma revista para crianças dos missionários combonianos. E eu, na altura, sonhava com a África. E depois, mais tarde, aos 16 anos, no grupo de jovens que eu tinha na paróquia, fizemos uma sessão com a revista Cais, que tinha as fotografias. Portanto, a revista Cais, vendida pelo Sem Abrigo, tinha uma edição com as revistas do concurso de fotojornalismo World Press Photo. E tinha fotografias muito fortes sobre países em guerra ou em colapso. Lembro-me do Haiti, tinha tido um grande terremoto. E pronto, e essas fotografias, na altura, marcaram-me de uma forma visceral. E eu senti... a minha vida tem de ser maior do que eu tenho de fazer qualquer coisa que vá para lá das fronteiras do meu buraquinho, da minha redoma.
E isso foi muito claro. E a partir daí comecei a fazer voluntariado na paróquia. Não havia nada organizado. Portanto, eu fui falar com o prior mandou-me falar com a assistente social da paróquia. Lembro-me que tinha um nome muito peculiar, era a Dona Umbelina. Eu fui falar com a Dona Umbelina a dizer, olha, eu tenho 16 anos, quero imenso ajudar, o que é que eu faço? E pronto, depois com outros amigos fizemos um grupinho de 4 e ela pôs-nos a dar assistência a umas famílias. Depois, quando eu passei a ter carta, quando já fui para a faculdade, passei a ajudar no centro de dia, no apoio domiciliário. Eu fazia a rota do carro e levava as assistentes sociais a dar apoio aos idosos de carro. Pronto, depois nunca mais deixei de fazer voluntariado. E tinha sempre o sonho de ir para a África. E depois conheci o meu marido em TZ. E porque pela música, porque ele cantava, eu fiquei encantada com ele, porque ele cantava, tinha uma voz lindíssima, portanto não teve a ver com isto. Mas depois, quando nos aproximámos para falar, percebi que ele tinha também o sonho de ir em missão. E ele sonhava ir para a América Latina, e então pensámos, ok, se nós nos encontrarmos e cada um de nós tem este sonho, não podemos não ir. Isto é Deus a pôr este sonho no nosso coração. E pronto, e a partir daí começou o nosso caminho a 2 de ver como concretizar este chamamento a intervir na realidade. E veste como uma nómada? Agora não, então eu agora tenho raízes muito bem estabelecidas. Mas estás quase de partida para um voluntariado, que já lá vamos falar dele, não é? Sim, eu acho que houve uns anos em que eu estava muito nómada, porque depois, portanto, eu fui para Macau com os meus pais, voltei, depois fui para a Itália, depois voltei, depois fui para a América Latina, depois voltei, e nós durante os primeiros anos de casados não sabíamos onde íamos ficar, era claramente um ponto de interrogação. Quando fomos para a América Latina de mochila às costas, a ideia era encontrar o nosso lugar no mundo, ir conhecer vários projetos sociais espalhados pela América Latina. Portanto, começámos no México, fomos descendo toda a América Central, depois a América do Sul, sempre a visitar vários projetos de vários tipos, pensando, havemos de sentir que é aqui o nosso lugar. E, portanto, havia realmente esse espírito muito nómada. Depois acabámos por assentar arraiais em Lisboa e fazer trabalho de divulgação e sensibilização para estas causas e para a interculturalidade e para a justiça de várias maneiras, educativas e etc. E acabámos por ir ficando. Depois, como ele é italiano, nunca sabíamos se às tantas iríamos viver em Itália, mas fomos ficando, várias razões, porque eu gosto muito do meu trabalho, adoro ser professora e afeiçoei-me imenso ao colégio onde estou. E depois, agora descobrimos um chamamento a ir viver no campo, temos uma quintinha, plantei as minhas árvores, agora tenho de as ver crescer e elas vão demorar 30 anos a crescer, portanto já não me imagino a sair dali. Olha, tu gostavas de ter 8 filhos, o André, é André, não é? Andrea, estou a pronunciar bem. Gostava de ter 2, tinha pensado, e neste momento vocês têm 3. Pois. Foi fácil cozinhar e estas cedências de parte a parte? Epá, foi fazível. Agora não é muito fácil porque há sempre alguma coisa que fica pelo caminho. No meu caso, não pude concretizar essa ideia de família numerosa a sério, assim. Além dos 3. Além dos 3, não é? Pelo menos os 5 eu gostaria. Mas pronto, já tive de lutar pelo 3º e pronto. Eu acho que nós depois concretizámos a ideia de uma casa cheia de vida e de barulho e de confusão de outras maneiras. A nossa casa está sempre aberta, temos lá sempre os amigos dos filhos, temos muitos amigos que gostam muito de vir e passar connosco o fim de semana e portanto, acho que temos uma casa de portas abertas e pronto, é outra forma de concretizar esta ideia. E de que maneira é que o teu marido superou o facto de ele ter crescido numa família mais silenciosa, Sim. não é? Porque ele é filho único, não é? Exato. Como é que ele superou isso e dá aquele salto para a aceitação do barulho, lá está, dos amigos que vêm, que saem e que entram? Sim, é um esforço para ele, e nós temos de ter consciência disso, ou seja, é preciso sempre equacionar os momentos de confusão de uma forma que seja confortável para todos, não é? Mas, quer dizer, é preciso falar. Pois. Por exemplo, os encontros na minha família de origem, chegamos a ser 30 pessoas. Pô, André, é um esforço grande. Portanto, nós às tantas, a partir de certa altura na nossa vida, percebemos que, por exemplo, íamos com 2 carros. E eu vou primeiro, por exemplo, no Natal. Para mim é ótimo passar, como não temos cá a família dele e normalmente passamos o Natal cá, é 24 e é 25.
E como alguns dos meus sobrinhos já casaram e às vezes não conseguem estar connosco, ou seja, com os avós paternos, todos ao mesmo tempo, quer ou a 24 ou a 25, porque vão para os respectivos cônjuges, não é? E então às vezes encontramos 24 ao almoço, para alguns dos sobrinhos estarem presentes. Então é 24 ao almoço, 24 ao jantar, mais a ceia toda até passar a meia-noite, e 25, para mim é um sonho, para o meu marido. São muitas horas, é too much. Então temos de combinar, ok, ele vai lá ter às 6 no dia 24, no outro carro, estás a perceber? Pois, é giro, e realmente arranjaram foi uma solução, não é? Sim, eu acho que demorámos alguns anos em que havia, por exemplo, a questão do Natal era uma questão dorida. Pois. Porque eu ficava sempre um bocado ferida que ele não tivesse tão feliz e tão a gozar tanto aqueles momentos que eu achava lindos. Ele ficava sempre muito desgastado e a sentir que eu não tinha em conta as suas necessidades, os seus ritmos, e foram alguns anos em que parecia que o Natal acabava sempre com algum amaro em boca, como se diz em italiano, assim, alguma amargura. E depois começámos a perceber, mas porquê que continuamos a chocar de frente em vez de simplesmente aceitarmos que as diferenças fazem parte e que há coisas que temos é de encontrar formas alternativas de as viver. Pronto, e acho que é agora um bom estamos exemplo. melhor. E quem é que é cada um dos vossos filhos, então? Então, temos o Gabriel, tem 14 anos, nosso primogénito, já está muito crescido, vai para o 9º ano, é um apaixonado por cinema, quer ser realizador neste momento, é um rapaz cheio de paixões, vive por entusiasmos e mergulha completamente nas suas paixões. Quando descobre uma nova paixão, é tudo... fica obcecado com aquilo e é um artista, assim, um espírito artístico. Depois temos a Clara, tem 13 anos, que é mais parecida comigo em ser muito cumpridora, muito ambiciosa em termos de resultados e de excelência, e é super desportista, excelente no desporto e muito boa aluna e muito aplicadinha, ao mesmo tempo que também é um espírito livre, é aquela miúda que anda sempre descalça e por todo lado, e é muito, muito engraçada, cheia de sentido de humor e também muito artística também. E depois temos o Tomézinho, tem 6 anos, e que é o encanto da família, que é um doce, é um miúdo muito atento aos outros, já com esta idade, é muito giro. Estava a reparar, por exemplo, ontem ele abriu o congelador e estavam lá 3 calipos, e a Clara não está cá, está no encontro de vôlei esta semana, e ele às tantas ia comer um calipo do sabor que ela mais gosta, e disse, oh mãe, mas a Clara quando é que vem? Vem no domingo. Ele disse, então não vou comer este, porque vou guardar para ela, e vou comer o de morango, que ela não gosta do de morango. E eu fiquei assim, pronto, ele é muito atento a estes pormenores, já com 6 anos, eu gosto muito. Que giro, que giro. Há 3 anos mudaram-se para o campo, não é verdade? Quais são as grandes diferenças, já contaste que plantaste árvores, face à vossa vida antiga? O que é que ganharam? Eu acho que só ganhámos e não perdemos nada. Eu ia perguntar o que é que perderam, mas depois pensei, se calhar só ganharam. Sim. E tu confirmaste. Mas foi uma coisa que só ganhámos porque estávamos prontos para isso. Claro, portanto, uma mudança para o campo tem de ser uma coisa realmente desejada, porque a logística torna-se mais complicada, não há dúvida nenhuma. E as despesas são maiores. Ou seja, não se vai poupar dinheiro, porque toda a infraestrutura de uma quintinha, quer dizer, isto é uma quintinha que ainda não tem animais tipo ovelhas e isso ainda não tem. Temos só 2 cães e 2 gatos, mas quer dizer, tem a dimensão já de um terreno que é preciso cuidar, é preciso toda uma infraestrutura de vedações que custam dinheiro, a limpeza do terreno custa dinheiro, todo o investimento de tempo, enfim, dá trabalho, é preciso durar. Mas, quer dizer, nós temos os passarinhos de manhã, à tarde e à noite, e temos o verde a toda a volta, é lindíssimo, e temos as estrelas do céu, e temos montes de zonas lindíssimas para todos os gostos, para todos os momentos, em que, se eu quero corrigir testes, posso estar a corrigir testes ao ar livre debaixo de uma árvore. Se eu quero ir refletir e ler um livro, escolho o meu ângulozinho. Tenho uns bosques onde caminhar e fazer passeios a 1 minuto de casa. Tenho pirilampos, tenho as amoras, tenho as framboesas, tenho todas essas coisas. Os meus filhos têm imenso espaço, o Gabriel quer fazer filmes, faz os filmes em nossa casa, traz os amigos lá para casa, ou seja, todo o elenco dos atores, que são os amigos dele, vão lá para casa, passam lá 3 dias, fazem as filmagens no terreno e nos campos lá ao pé.
Vão pelos bosques a encontrar o sítio certo para fazer aquela cena, para fazer outra cena. É muito polivalente, tudo é possível. As festas, os jantares de amigos, não é preciso saber exatamente quantas pessoas vêm e quem vem, porque há sempre lugar. Não é como na nossa casa 90 metros quadrados em Lisboa, que é preciso saber exatamente quem é que vem. Festas de anos dos filhos, é sempre com sleepovers, os miúdos vêm todos lá, vão para lá dormir. Pronto, isso e os amigos deles são os amigos do colégio? Dos mais velhos são os amigos do colégio, que vão para lá e fazem fins de semana ao longo do ano, e nas férias grandes e nas férias da Páscoa vão para lá. E o meu pequenino Tomé está numa escolinha da aldeia ali na zona, portanto os amigos são os amigos da zona. Sim. E eles vão contigo de manhã? Tu asseguras os mais velhos, exatamente. Mas às vezes as horas não coincidem, portanto há dias em que nós temos de fazer a ida da nossa aldeia para Lisboa 2 vezes ou às vezes 3. Há dias da semana em que os horários dos desportos são tão complicados de encaixar que o carro faz a viagem ida e volta 3 vezes. Depois temos um carro elétrico, temos painéis fotovoltaicos, tentamos ser o mais sustentáveis possível dentro da exigência da realidade. Sim. E a hortinha têm? A horta tivemos ao longo dos últimos anos. Este ano não plantei uma grande horta, porque como vamos para Moçambique, achei, caramba, tanto trabalho desde fevereiro, porque o trabalho da horta começa em fevereiro. E colhes mais tarde. E colho em julho, que é quando eu não vou estar cá. Então pensei, não, este ano não vou investir na horta, eu vou investir só em flores, que são o meu encanto. Eu, na verdade, sou apaixonada pelas flores. O ano passado a minha horta era os frutos e as verduras todas no meio das flores. Digamos que o meu lado artístico concretiza-se no jardim. É onde eu crio beleza, no jardim. O meu marido já é compositor e, portanto, cria beleza de outra forma. E cria beleza na cozinha, não é? E cria beleza na cozinha, é verdade. Ele é um artista dos sabores e das palavras e da música. Que sorte. E como é que é? Conta lá, as melhores comidas que o teu marido italiano faz para vocês. O meu marido esmera-se nos detalhes. O meu marido é um cuidador, tem um espírito cuidador de quem vem. Por exemplo, quando recebemos visitas, ele é aquele que está sempre a cuidar das bebidas e de que toda a gente esteja bem no pormenor. Eu perco-me nas conversas e esqueço-me de garantir que está toda a gente satisfeita em termos de comer e beber, e ele é quem assegura essa parte. E então, nas refeições é ótimo nos antipasti, os aperitivos, aquelas combinações de sabores muito bem conseguidas, é um artista. Que sorte. E como é que gerem os 3 meses de férias que os nossos filhos têm, não é? Durante esta época. Agora é muito mais fácil, por exemplo, porque quando nós vivíamos em Lisboa, nós tínhamos de garantir que eles estavam fora de casa, ocupados. Portanto, os mais velhos tinham estado na escola pública até ao 4º ano, que, portanto, depois têm as atividades da interrupção letiva garantidas pelo município, e eles faziam essas atividades todas na escola. Portanto, a partir do fim das aulas tinham essas atividades garantidas. E depois tinham campos de férias. E agora nós podemos fazer eles podem fazer os campos de férias que quiserem, e depois nas outras semanas vão para lá os amigos passar tempo lá em casa. Portanto, agora é muito mais fácil, porque há sempre coisas para fazer, estão sempre entretidos. Já não tenho que estar a organizar o detalhe para a criança sair de casa quando se vive num apartamento pequeno, não é? E o pequenino já está ao cuidado dos irmãos nesses programas? Nesses programas, imenso. E faz parte do elenco dos filmes do Gabriel, põe chapéu de cowboy e faz as suas falas. E eles nunca têm tendência de ir para a televisão versus estar na rua? Têm, claro, mas isso é preciso estar sempre a combater. Ou seja, mesmo depois de termos ido para o campo, não é por magia que eles vão sempre querer estar no exterior a fazer vida saudável, ou seja, é preciso ter regras. Portanto, em tempos de férias é 1h30 de ecrã de manhã, 1h30 de ecrã à tarde, e ecrã será computador ou... Para os 3? Para os 3. Computador ou televisão. Telemóvel não têm, portanto, essa parte está excluída. E depois há exceções, por exemplo, jogar xadrez online não conta como tempo de ecrã. Pronto, é assim, há essa... Porque É-vos fácil gerir isso? Para ti e para o André? Para mim ou seja, eu tenho o meu lado militar que me ficou da proveniência, faz com que me seja muito fácil dar ordens, impor ordens e ser inflexível nas ordens. Eles inflexível, sim. Quer dizer, de maneiras diferentes. Por exemplo, a Clara, que é muito autodisciplinada, põe o temporizador no computador. Que espetáculo. Automaticamente, foi ela que descobriu como é que se fazia, eu não sabia. E portanto, ela põe o temporizador apita, que acabou a 1h30,
agora nesta metade do dia já tem de se divertir a fazer outras coisas, vai pintar, vai... Não sei. O Gabriel não. O Gabriel não tem essa autodisciplina e, portanto, tem de ser eu que estou sempre ali. Gabriel, quanto tempo é que já viste? Para, larga o computador, vai fazer outra coisa. Pronto, os filhos são diferentes e é preciso dar-lhes o que eles precisam da nossa parte. Por exemplo, para a minha filha, às vezes tenho de ser eu a fazê-la ser menos autocrítica. E a autodisciplina dela às vezes é um bocadinho castradora em relação a si própria e sente-se em culpa por falhar e é um exagero, e então sou eu que lhe tenho de dizer: filha, relaxa, está tudo bem, não é grave, foi mais 10 minutos, está bem, não é por aí. Pronto. No caso dela sou eu que lhe tenho de tirar peso de cima. No caso do Gabriel, sou eu que tenho de fazer esse papel disciplinador, porque ele ainda não tem isso por si próprio. Sim. Os vossos filhos leem? Os mais velhos, com o pequenino, se calhar ainda não... Por exemplo, a Clara lê espontaneamente, agora menos, quando ela se esquece, perde um bocadinho o hábito, tenho de ser eu a relembrar, mas ela depois vai. O Gabriel não, e portanto o Gabriel lê por imposição, um livro por mês, tem de ser a imposição nossa. É? Ele escolhe, ou escolhemos juntos. Ou seja, eu acho que é melhor nesta fase ler por obrigação do que não ler de todo. Portanto, tenho pena que seja por obrigação, mas tem de ser. Mas escolhemos juntos, propomos-lhe. Ele tem lido coisas muito boas. Ele leu O Velho e o Mar, leu o Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Lê coisas de qualidade. Nós fazemos uma seleção juntos. Agora vai levar para Moçambique um livro sobre o seu realizador preferido, que é o Sergio Leone, que é um realizador de westerns muito bom, de Once Upon a Time in the West, Once Upon a Time in America, são assim uns clássicos. E nós temos dois livros, duas autobiografias lá em casa do Sergio Leone. Ele vai escolher uma e vai levar para ler. Pronto, boa. Assim. Então, e esta aventura que vão ter este ano em Moçambique? Sim. Conta lá de onde é que nasceu esta ideia. É a primeira vez que fazem voluntariado com os 5? Sim. Os 5. Conta lá. Então, eu e o André tínhamos feito várias experiências juntos desde o namoro. Tínhamos ido a Moçambique fazer alfabetização de adultos e formação de alfabetizadores. Eu tinha ido primeiro a Moçambique, depois fomos juntos. Depois, na nossa viagem na América Latina, houve alguns sítios onde nós parámos a fazer trabalho voluntário, e isso era... E quando nós casámos e fomos para a América Latina para fazer essa viagem de um ano, de mochila às costas, à procura do nosso lugar no mundo, a nossa ideia era que nos iríamos fixar e que iríamos ficar talvez uns 5 anos no princípio da nossa vida de família num país do sul do mundo a fazer trabalho voluntário. Depois acabámos por nos sentir chamados a outra coisa, mais à parte da divulgação e da transformação das mentalidades, porque nos tínhamos apercebido que os países mais pobres e as pessoas em situação mais vítima de opressão ou de injustiça a nível socioeconómico, que essas pessoas nunca vão conseguir sair das suas situações se não houver uma transformação de mentalidade de quem está na posição de poder, que coincide com o norte do mundo, Europa, Estados Unidos, etc. Portanto, nós achámos, é preciso mudar as mentalidades do norte para poder mudar a realidade do sul, e portanto acabámos por vir para cá, para a Europa, viver. Mas ficámos sempre com este sonho na gaveta de voltar, e dizíamos sempre, se calhar vamos fazer um ano em missão com os filhos quando eles estiverem na primária, que ainda não tem grande consequência sobre a sua vida académica. Depois nasceu o Tomé. Quando nasceu o Tomé, não vamos. Não, antes disso a Clara tinha tido imensos problemas de saúde quando tinha 3 anos, até aos 3 anos. A Clara tinha imensos problemas pulmonares, do sistema respiratório, até aos 3 anos. E, portanto, nessa altura eu fiquei em pânico. Não, eu não vou para um país do sul do mundo que a miúda ainda me morre por falta de hospital, porque ela teve situações mesmo de angústia muito grande. Ela teve uma situação em que estava em perigo de vida mesmo, e se nós não vivêssemos ao pé da Estefânia, ela podia ter morrido mesmo. Não conseguia respirar mesmo. E então, eu aí, durante uns anos não queria saber de ir para a África. Depois, ela ficou super saudável, foi operada e ficou super saudável. Nasceu o Tomé. O Tomé era muito pequenino, portanto, não vamos para a África agora. Entretanto, agora o Tomé tem 6 anos, os mais velhos já têm imensa curiosidade, imensa capacidade de dar, de se envolver diretamente no trabalho voluntário e ser transformados por isso. E acho que precisam, a sociedade é ultramaterialista, a sociedade atual, por mais que nós queiramos não viver dessa forma. A sociedade é ultramaterialista e consumista, e se nós não os levarmos a uma realidade completamente diferente, isso é só uma coisa que nós contamos, não é? A realidade da África ou dos países mais pobres é uma coisa que nós contamos, de que falamos, mas que eles não vivem na primeira pessoa, nunca viveram. E, portanto,
acho que está na altura de os levar a ver isto mesmo para se deixarem transformar completamente. Porque isto foi... As nossas experiências no sul do mundo, para mim e para o meu marido, foram completamente fundacionais do tipo de família que nós quisemos constituir e da nossa forma de viver. E portanto, estava na altura. Sim. Vão quanto tempo? Isto. Vamos um mês e um bocadinho, um mês e uma semana. E vocês sentem nos vossos filhos, embora ainda não tenham eles experienciado, portanto, um voluntariado à séria, mas sentem neles já uma sensibilidade às dificuldades alheias? Ah, sim. Também pela vossa conduta, não é? Sim, e maneira como eu tentam... tenho muito orgulho nos nossos filhos. Sim, eu acho que se nota isso na forma como eles estão em turma, o feedback que recebemos também dos professores, da forma como eles ajudam, como eles estão preocupados com o outro. Eticamente, acho que são miúdos mesmo com os valores no lugar. Mas eu acho que é preciso ir sempre mais além, não é? Às vezes não é só fazer a coisa certa no sítio onde estamos, é às vezes dar uma grande volta à vida para ir mais longe ainda, no sentido de arriscar e de abdicar às vezes, do nosso conforto mesmo, porque a realidade é muito diferenciada e muito injusta para muita gente, e nós tivemos muita sorte, e eu quero que eles tenham muita consciência da sorte que têm de ter nascido onde nasceram e ter as possibilidades que têm, as possibilidades de escolha, não é? A pobreza é, antes de mais, falta de possibilidade de escolha. Vocês vivem realmente uma vida com muita consciência social, onde fizeram muitas escolhas. Queres contar-nos um bocadinho que escolhas é que tipo no cotidiano, feito? Por exemplo. Sim. Pronto, nós vivemos em colisão, em choque com esta questão da sociedade de consumo que eu estava a mencionar. Portanto, atualmente, às vezes parece-me que a sociedade está numa distopia, não é? As pessoas agarradas ao telemóvel, a comprar online o que não precisam, a endividarem-se por coisas materiais, os Instagrams e os TikToks só com a aparência, não é? A parte visual, os cremes de beleza desde os 10 anos. Quer dizer, há coisas que são uma loucura e faz-me imensa impressão tudo o que isto representa de falta de consciência do que é o essencial, não é? As pessoas, os ultra ricos completamente fora da realidade, isto faz muita confusão e isto é uma coisa com que nós combatemos no cotidiano. Por exemplo, nós não compramos roupa em primeira mão. A roupa é toda herdada, ou então é em feiras da bagageira ou em lojas em segunda mão, ou simplesmente quando os miúdos precisam de uns sapatos vou ao LX, quando precisam de umas calças, mãe, as minhas calças estão todas curtas, eu envio um e-mail aos amigos a dizer, olha, alguém aqui tem calças de tamanho não sei o quê que eu posso herdar. Pronto, e às vezes é preciso, por exemplo, não ter vergonha. E eu sei que há pessoas que podem interpretar mal, porque eu às vezes, até colegas de trabalho com quem eu não tenho assim grande intimidade, mas que sei que têm filhos 2 anos acima dos meus, eu vou lá, olha, por acaso não tens roupa que eu possa herdar? E eu penso, o que é que será que ela está a pensar de mim? Mas depois, é para o lado que eu durmo melhor. Quero lá saber. E pronto, e quando restaurámos a nossa casa toda, também foi quase tudo reutilizado. A minha cozinha foi comprada no OLX e restaurada por mim. Quando eu digo a cozinha, todos os móveis da cozinha foram comprados no OLX, arranjei transporte, levei para casa, lixámos, pintámos, pronto, e tudo, ou seja, antes de eu ir a uma loja comprar uma coisa nova, é preciso ter penado muito à procura de uma solução de reutilização. Pronto, isso é um exemplo de uma coisa que dá trabalho. Isso também vos faz ter um orçamento familiar bastante cuidado, ao fim e ao cabo, não é? Sim, embora nem sempre se gaste menos a fazer assim. Eu acho que em termos de gadgets e coisinhas, ou seja, por exemplo, agora há um novo telemóvel. Nem faço ideia o que é o novo telemóvel. Não sei, ou seja, as pessoas provavelmente, a maior parte das famílias, gastam imenso dinheiro em coisas que eu nem sei que existem. Isso é verdade. E não tenho a máquina do pão e a bimbi e essas coisas. Pronto. Portanto, não gastamos nesse tipo de coisas que às vezes as pessoas, penso eu, convencem-se que são parte da vida normal e que é preciso ter, ou roupa de marca, ou não sei o quê, pronto, isso claramente não gastamos. Agora, por exemplo, ao restaurar uma casa,
e fazer opções de restaurar velhos móveis em vez de comprar novos, não sei se poupei alguma coisa com isso, aí provavelmente não poupei, é ela por ela. Mas aí estás a seguir o reutilizar, não é? Ao fim e ao cabo. Sim, é a minha o reciclar, o reutilizar. Claro, eu acho que eu ficaria com muitos problemas na consciência se estivesse a optar por pôr tudo novo. Quer dizer, se eu posso restaurar uma velha janela em vez de todos os custos de extração do material, de produção, de transporte de uma coisa nova, eu tenho de equacionar isso tudo quando faço opções, não é? Sim. Quando vocês falam na questão do vosso orçamento familiar, que como casal também o devem fazer, claro. Onde é que puseram a vossa maior fatia? Onde é que acharam que deviam investir mais? Bom, temos a questão do colégio dos miúdos, que nem faz parte do orçamento mensal. Nós vivemos com muito pouco, não é? Eu sou professora de liceu e o meu marido trabalha em part-time e, portanto, isso é uma parte importante. Ou seja, nós optámos por organizar a nossa vida de maneira a ter qualidade de vida, de não viver estressados. Não a ter aquela coisa de estarmos a chegar ao fim do dia estressadíssimos, a casa está toda de pantanas porque ficou de pantanas de manhã e temos pouco tempo para estar juntos, ou seja, isto para nós era prioritário. E como eu estava mais apaixonada pelo meu trabalho do que o meu marido estava apaixonado pelo dele, quem na nossa família mais dedica horas ao trabalho sou eu, e como professora de liceu, não há aqui ninguém com uma carreira muito rentável. E ele trabalha em casa como tradutor em part-time. E, portanto, quem faz as máquinas da louça e da roupa e cuida da quinta quando há alguma coisa para tratar e vem um homem para arranjar, sei lá, a bomba do poço está estragada, quem é que está em casa é o André. Pois. Portanto, nesse caso somos uma família um bocadinho atípica, porque temos os papéis um bocadinho trocados em comparação com o que é mais habitual. E, portanto, essa é uma fatia do orçamento. Ou seja, a educação dos vossos filhos, consideraram que era uma coisa importante. Estava a dizer que a educação dos nossos filhos... sim, mas o que eu queria dizer é, uma fatia do orçamento pode ser o que não ganhamos. Percebes o que eu quero dizer? Não é só aquilo em que gastamos. Prescindem para ter outras coisas, nomeadamente tempo em família e vida mais tranquila. E uma vida mais tranquila. E depois, relativamente ao gasto com o colégio, portanto, eu tenho desconto por ser professora, senão seria impossível. Mas mesmo tendo desconto é um investimento muito grande e, portanto, vem de poupanças que começámos a fazer quando o Gabriel nasceu. Portanto, há 14 anos o Gabriel nasceu e nós começámos a dizer, vamos fazer uma conta. E foi por uma questão de ideologia ou se sentirem que na escola pública eles poderiam não estar tão bem acompanhados? É parte do ambiente em termos de valores. Ou seja, eu não me identifico com todos os valores que estão no colégio, mas há alguns valores que são essenciais e que eu queria sentir que estava toda uma comunidade educativa comigo no incutir esses valores aos miúdos. O nosso colégio prima muito pela solidariedade, por não achar que o sucesso individual, como aluno, por exemplo, a nível académico, é a coisa mais importante. Portanto, se um aluno é o supra-sumo da batata em termos de resultados escolares, mas não é um bom colega para os amigos, isso é uma grande preocupação do Conselho de Turma. Isso não é um bom aluno para nós. Ou seja, e eu, como sou professora no colégio há 20 anos, sei que há toda uma comunidade educativa que tenta criar boas pessoas. E eu queria sentir isso, que cada professor estava ali comigo a querer criar boas pessoas. Depois, por exemplo, relativamente aos telemóveis, os telemóveis são proibidos no nosso colégio e, portanto, eu, enquanto mãe que não dá telemóveis aos filhos, eu tenho o colégio do meu lado. Não há telemóveis nos recreios, portanto, os meus filhos não são excluídos de nada pelo facto de não terem telemóvel. E depois a parte espiritual. Portanto, para nós... a espiritualidade cristã é fundacional, não somos muito tradicionalistas na forma de a viver e, portanto, não faria sentido uma escola que fosse muito agarrada a um lado mais ritualístico e mais tradicional com que não nos identificamos. Temos uma posição dentro da Igreja intermédia e muito crítica em relação a certas coisas. O colégio é mais tradicional do que eu sou, por exemplo, não é? Mas há muita abertura para que os meus filhos possam receber a parte mais tradicional
no colégio, falar disso em casa e construir a sua própria forma de ser cristãos. E uma vivência espiritual feita de experiências íntimas. Isso para nós é muito importante. E numa escola pública não teriam isso. E seríamos nós os únicos a proporcionar-lhes isso. Teriam de remar muito mais. Sim, tenho a sensação que, como há o lado crítico também, relativamente a muita coisa que lhes é dado por nós, se não tivessem também a experiência íntima da oração e da vivência interior da fé, poderiam afastar-se simplesmente e eu teria muita pena. Falando agora um bocadinho do teu trabalho, tem sido fácil conciliar trabalho e família? Graças ao facto do meu marido não trabalhar a tempo inteiro, não tem sido muito difícil. Graças a Deus. Portanto, isso acho que seria muito mais difícil se o André trabalhasse as horas típicas de um homem atualmente. Era mais complicado. E o que me custa é que quando fui viver para o campo, eu gostaria de ter mais horas para a jardinagem, e que é uma paixão que eu descobri há 3 anos. E que tenho poucas horas. Quando tenho fases que estou a corrigir testes a todas as horas, custa-me um bocadinho. Mas quer dizer, eu sou verdadeiramente apaixonada pelo meu trabalho. Adoro os meus alunos, adoro ensinar filosofia, adoro o que é possível fazer com a minha disciplina em sala de aula e noutras atividades extra que eu faço no colégio, em que eu sinto que o meu papel de transformação do mundo é feito na transformação das mentalidades dos meus alunos, abrir-lhes a cabeça, fazê-los questionar, fazê-los pensar criticamente. Isso apaixona-me imenso. E, portanto, eu saio de casa às 7h30 da manhã, vou para o colégio e estou numa realidade completamente diferente, e depois, às 6 da tarde, os meus filhos já fizeram as suas atividades, o vôlei, não sei o quê, voltamos todos para aquela paz e vou regar. E vou mondar e apanhar ervas e pronto. Sim. Tenho os 2 mundos. Gosto muito de ter os 2 mundos. Onde é que a filosofia e a ciência se encontram? No espírito crítico. Acho que é isso. Ou seja, eu como filosofia tenho a atitude que me foi dada nos anos todos da faculdade. Depois eu acabei o curso em Itália, com um ano de investigação. Portanto, na fase pré-Bolonha do ensino universitário era preciso fazer um ano de investigação e uma tese de licenciatura grande, de 200 páginas de tese de licenciatura, e eu fui fazer em Filosofia da Biologia, porque eu sou muito apaixonada por ciência. A minha família é toda de ciência, eu sou aquela que divergiu, mas os meus irmãos, os meus pais, os meus avós, é tudo gente das ciências exatas. E então eu tinha essa paixão, e a atitude filosófica era a atitude também científica de questionar. É assim, porquê? Vamos cá ver quais é que são as premissas daquilo que me estás a apresentar como verdade. É verdade porquê? Argumenta lá e vamos ver se eu aceito o que me estás a apresentar. Portanto, essa atitude é comum às 2 coisas. Depois, eu acabei o curso e até achei que ia largar a filosofia completamente, porque a filosofia parecia-me muito ociosa, com tanta gente a morrer à fome, tantas injustiças. Sabes que era uma coisa pouco prática. Sim, eu uma vez saí porta fora de uma aula com um professor que era o Nuno Navais, e ele às tantas estava a falar com imenso orgulho. Na altura ainda estava em Portugal, depois eu acabei o curso em Itália, mas na altura ainda estava em Portugal na Faculdade de Letras, e ele com muito orgulho a dizer: a filosofia é filha do ócio. E depois começou-me a contar lá uma história a ilustrar isto de ter a barriga cheia. Então começamos a colocar-nos perguntas sem resposta, e eu na altura... Não te identificaste nada com aquilo? Nada, eu andava já a fazer imenso voluntariado para aqui e para ali, e eu levantei-me e disse: acho indigno, acho um escândalo dizermos com orgulho que a filosofia é filha do ócio, quando há tanto por fazer no mundo e tanta gente a morrer à fome. E levantei-me e bati com a porta e fui-me embora, não sei, nem fiz a cadeira, depois tive de fazer mais tarde, enfim. E, portanto, quando eu acabei o meu curso, ia a casar, íamos para a América Latina, casámos novos, eu tinha 23 anos, e eu achei, pronto, ficou por aqui a filosofia. Só que depois, quando regressámos com este intuito de ir tentar sensibilizar as pessoas para a necessidade de termos um estilo de vida diferente, para organizarmos o mundo de outra forma, uma outra ordem mundial, económica ou social, mais solidária, e na altura conheci o programa de filosofia,
que fala da ação humana, da ética, da cultura, da filosofia política, da solidariedade, todas estas questões. E eu olhei para aquele programa e disse, isto é incrível. E se eu fosse professora de filosofia e tenho 4 horas por semana para estar com miúdos à minha frente e pô-los a pensar sobre isto? Isto é exatamente aquilo que eu me sinto chamada a fazer e que vim da América Latina chamada a fazer em Portugal. E então acabei por ser professora de filosofia. Mas mesmo assim, a ciência continuava a chamar por mim. Eu continuava a sentir, epá, mas eu ainda não sei o suficiente de física e a física quântica, e eu acho isto fascinante, mas eu não tenho tempo enquanto professora de filosofia para estudar física, que não estudei, não sei o quê. Portanto, às tantas parei e fui fazer o doutoramento em filosofia da ciência e muito virada para a física e para a integração da física na compreensão de como é que funciona o cérebro humano e como é que funciona a pessoa humana, e portanto fui trabalhar sobre o problema da liberdade e do livre-arbítrio e do processo de decisão mental, e foi aí que eu fui parar à Champalimau. Portanto, a filosofia e a ciência eu acho que se integram muito mesmo. Como acabaste de explicar e bem. Como filósofa, que livro é que achas que todos devíamos ler? Epá, devias-me ter preparado para esta pergunta. Oh, meu Deus, que pergunta difícil. Olha, talvez uma das distopias que eu trabalho com os meus alunos. Por exemplo, O Admirável Mundo Novo. É um livro de 1953, de Aldous Huxley, e que descreve uma realidade distópica, portanto, uma realidade alternativa ao mundo atual, que se situa no futuro, onde os progressos tecnológicos chegam a um ponto que parece maravilhoso e às tantas, em vez de ser uma utopia, é uma distopia, em que na verdade as coisas não são assim tão boas. Eu tenho uma espécie de clube no colégio em que nós lemos distopias, é uma espécie de clube de leitura de distopias, ou seja, lemos o 1984, O Admirável Mundo Novo, The Handmaid's Tale, a história de uma serva, Fahrenheit 451, portanto são assim livros que foram escritos ao longo do século XX que imaginam essas realidades futuras em que parece que alguma coisa da realidade atual é levada ao limite, ao extremo, e depois é que vemos o perigo que representa. E então, por exemplo, O Admirável Mundo Novo é uma sociedade em que tu tens prazer permanente a qualquer momento através de comprimidos que te dão felicidade imediata. Tens liberdade sexual obrigatória, é obrigatório ser promíscuo, a monogamia é proibida. É uma sociedade em que estamos sempre em grupo, é desaconselhado estar sozinho, é desaconselhado pensar sobre coisas profundas. O corpo social é o sítio onde a pessoa se realiza. Há a engenharia genética levada ao limite, as pessoas são idealizadas em proveta para serem felizes na tarefa que vão realizar. Portanto, todas as pessoas são felizes na tarefa que realizam, e a tarefa que realizam é aquela para a qual foram concebidas para que tudo funcione na sociedade. Felicidade perfeita e permanente e coletiva. Mas soa estranho e soa mau. E então, quando vamos lendo o livro, vamos percebendo o que é que há de mal aqui, o que é que me causa desconforto aqui. E o que é que este livro conta sobre a realidade que vivemos hoje em dia no século XXI aqui na nossa sociedade. Portanto, este é um exemplo de uma distopia, mas há outras. Boa. Vamos às 3 perguntas finais, perguntas de resposta rápida e intuitiva. Ai, ai. Onde é que te imaginas daqui a 10 anos na tua vida pessoal e profissional? Sim, rapidamente. Daqui a 10 anos, imagino-me talvez a ensinar filosofia não só no Colégio São João de Brito, mas também numa realidade muito diferente. Portanto, ou uma escola num bairro social, ou na prisão. É assim uma coisa que eu ainda tenho por realizar. E imagino-me a nível pessoal a fazer mais coisas que neste momento ainda não está na altura de fazer, porque os meus filhos precisam muito de mim. Mas gostava, por exemplo, de ir fazer teatro. Eu sou uma apaixonada pelo teatro e gostava... Com o teu filho. Por exemplo, sim. Mas gostava de fazer parte de um grupo amador de teatro. Portanto, há assim coisas que eu quero vir a fazer, mas a seu tempo. A prioridade agora é a família. Muito bem. Qual foi a maior sorte da tua vida? A maior sorte da minha vida... o meu marido, acho eu. É a pessoa certa para mim, e acho que não foi sorte. Acho que foi desenhado nos céus. Sim. Quem conhece a Joana sabe que...
Sabe que a Joana não tem medo de nada. Bom. Obrigada por este bocadinho de ciência, família, filosofia. É muita coisa. Obrigada. Foi Obrigada muito bom. Foi muito bom. E no próximo episódio teremos mais uma família inspiradora.